Zünde an ein Feuer, Herr, im Herzen mir, hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Queiras proteger-me quando Satanás ameaça. Tu és o Salvador, Senhor de pecado e morte. Na noite do mundo, ilumina-me como estrela, Senhor, permanece comigo, jamais esteja longe. Fonte da vida e fonte da alegria, tu tornas o escuro da minha alma claro. Tu ouves o meu orar, ajuda de toda aflição. Jesus, meu Salvador, meu Senhor e Deus. Em breve nos iluminará a eterna luz de Deus. Alegra-te, alma, e não desanimes. Deixa as lamentações se calarem quando a canção entoar. Felizes na fé, nosso Senhor vem logo. Fonte da vida e fonte da alegria, tu tornas o escuro da minha alma claro. Tu ouves o meu orar, ajuda-me de toda aflição. Jesus, meu Salvador, meu Senhor e Deus. Amados irmãos e irmãs, nós vos saudamos de todo o coração, a partir de Zurique, para esta reunião e contemplação da palavra com o irmão Frank. Nós somos gratos que podemos ter a oportunidade, pelas possibilidades técnicas hoje, de ao mesmo tempo ouvirmos a mesma palavra e ao mesmo tempo, e assim podemos ser preparados para o glorioso dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, eu mencionei a palavra preparação. Tudo o que ouvimos hoje, tudo o que ainda temos como alimento, serve para a nossa preparação. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria, para a introdução, antes de orarmos juntos, ler uma palavra do Salmo, qual seja Salmo 107. Um salmo muito poderoso, no qual se trata de que o Senhor concede consolo àqueles que estão abatidos e que estão aflitos. Vamos juntos ler o Salmo 107. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade ou graça dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os quais Ele remiu da mão do inimigo, e os que congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminho ermo. Não acharam cidade em que habitassem. Andavam famintos e sedentos. Desfalecia-lhes a alma. E clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Conduziu-os por um caminho direito, para irem a uma cidade em que habitassem. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens.
pois ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Quanto aos que se assentavam nas trevas e sombra da morte, presos em aflição e em ferros, por se haverem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com desgraça, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou-lhes as prisões. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade ou graça e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois Ele quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Até aqui essa preciosa e santa palavra. Sim, amados irmãos, quando estamos na tribulação ou aflição, nós podemos vir ao Senhor. Sim, nós podemos exclamar nossa aflição a Ele, gritar a Ele, clamar para... E o Senhor tem misericórdia de nós. Assim como está escrito na palavra do Salmo. Também nós caminhávamos no deserto, no ermo, e Ele nos buscou para fora. Nos colocou em pastos verdejantes e saciou a sede, a fome, nos concedeu nova vida, uma vida em graça e misericórdia. Que essa tarde possa servir para que todos sejam abençoados, todos que estão em aflição possam receber compaixão e graça do Senhor. Que o Senhor possa estar presente e que Ele possa, a todos nós que ouviremos essas palavras, novamente nos abençoar, preparar para o glorioso dia do seu retorno. Vamos orar juntos. Fiel Pai Celestial, a Ti seja o louvor, a honra, a glória e a adoração por toda a Tua bondade, por toda a Tua graça, que Tu também mostraste em nós. Tu nos colocaste num patamar elevado. Tu nos mostraste o caminho certo e por misericórdia nos colocaste mais alto que os anjos. Nós te agradecemos, Senhor, por Tu estares presente também nesta tarde. Todos nossos irmãos e irmãs e todos que agora estamos reunidos aqui, queiras Tu abençoar e novamente direcioná-los para o alvo do Teu retorno. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por Tua presença, pela presença do Teu Espírito que, por sua vez, nos guia em toda a verdade. A Ti seja o louvor, a honra, a glória e a adoração no Teu glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Amém. O Senhor agora nos abençoe. Amém. Agora eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas, começando com Isaías 64. Isaías 64. Aqui nós lemos a partir do versículo 5. Tu sais ao encontro daquele que, com alegria, pratica a justiça, daqueles que se lembram de Ti nos Teus caminhos. Quando Deus vem ao nosso encontro, quando Ele nos estende
a sua graça, quando Ele fala conosco, quando Ele revela sua palavra e sua vontade a nós, então temos a prova de que encontramos graça diante dEle. E a graça de Deus consiste de que Ele nos permite conhecer seus caminhos. Se essa palavra que acabamos de ler agora se aplica a nós, então o Senhor vem ao nosso encontro hoje. Ele vem ao seu encontro e ao meu encontro para se revelar a você e a mim, para que as coisas que nós lemos na palavra se tornem nossa vivência pessoal com Deus e não apenas o relato das vivências que outros tiveram com Deus. Nós todos temos o direito de ter a ligação com Deus e de ter nossas próprias vivências pessoais com Deus. A orientação e direção do Espírito Santo, vivenciar isso, que sempre estarão de acordo com a palavra de Deus. O Senhor vem ao encontro daqueles que se alegram, que se deleitam em fazer justiça. Aqueles que não fazem por obrigação, não porque tem que fazê-lo, não por medo de punição, mas que servem ao Senhor com alegria, que o seguem com alegria. O Senhor quer fazer de nós tais pessoas hábeis em andar em seus caminhos, que tenham alegria em ouvir sua palavra e fazer a sua vontade, que se lembram de ti em teus caminhos, não em nossos caminhos, mas nos caminhos de Deus. Nós podemos nos lembrar dele e perceber que ele já se lembrou de nós de antemão, a fim de nos levar aos seus caminhos, pois esta é a graça de Deus. Como nós podemos nos lembrar dele em seus caminhos, se ele não anteriormente nos tiver conduzido pela graça nos seus caminhos? Se ele não anteriormente tiver operado a obediência e a fé em nós? No versículo 8 está: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Não te agastes tanto ou se ire tantos, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. A congregação do Deus vivo está sob o perdão, sob a reconciliação, sob o sangue do Cordeiro, completamente redimida e perdoada diante da face de Deus, justificada e santificada, consagrada a Deus para o tempo e eternidade. No entanto, deve haver uma vivência pessoal para cada indivíduo que aceita a oferta divina da graça para si mesmo na fé, e então se tornará revelado. Em Isaías 44, nós lemos a partir do versículo 21. Isaías 44, a partir do versículo 21. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, sim, tu, ó Israel,
porque tu és o meu servo. Eu te formei, meu servo és tu. Ó Israel, não te esquecerei de ti. Eu limpei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Nós, nesses dias, também tivemos aqui no caminho para cá uma neblina tão densa, não havia visibilidade. Tudo ia bem devagar. Aqui o Senhor diz, Ele apagou as nossas transgressões como a nuvem e como a névoa. E quando a neblina vai embora, o sol brilha. Para nós, o sol da justiça se levantou com salvação e cura sob as suas asas. Como bem nos sentimos quando de repente o sol aparece e consegue atravessar. Antes, quase não se pode ver. E depois, podemos ver claramente que Deus nos permita reconhecer que aconteceu. Ele retirou nossas transgressões que nos envolviam assim como uma neblina, uma névoa. Não tínhamos uma visão clara, estava nublado, não conseguíamos ver o sol. O Senhor retirou tudo isso. Como Ele diz aqui, eu apaguei as tuas transgressões como uma nuvem e os teus pecados como a neblina. Volte para mim, pois eu te resgatarei. Ele fez. Nós podemos voltar na fé e diretamente em seguida está no versículo 23. Cantai alegres vós os céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, porque o Senhor o cumpre. Quando o nosso Salvador morreu na cruz do Gólgota e exclamou, está consumado. Com esse momento, Deus e a humanidade haviam sido reconciliados. Com esse momento, a pergunta da nossa culpa havia sido resolvida. Perdão, graça e salvação nos foram concedidos. Nenhuma pessoa pode se perder mais porque pecou. Quem é perdido, ele só vai à perdição porque não quer crer que seus pecados foram perdoados. Nós compreendemos isso? Nenhuma pessoa se perde porque pecou. Aquele que se perde é aquele que não consegue crer que a sua culpa e seu pecado foram perdoados e cancelados. Quantos conseguem crer que o Senhor nos perdoou pela graça? Amém, amém. Todos, naturalmente. Quantos podem crer que nossos pecados foram apagados como a neblina, como a névoa, que o sol nos nasceu para nós pela graça? Não por mérito nosso, não. Deus nos chamou e é por isso que nós viemos. No mesmo capítulo, Isaías 44, nós lemos a partir do versículo 24. Assim, disse o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Ele é o que opera tudo em todos. Também hoje, justamente agora,
Ele quer operar em nós por meio de sua palavra e de seu Espírito. Ele quer revelar sua vontade a nós por meio de sua palavra. Não são as pessoas que tornam a vontade de Deus conhecida. Deus já a tornou conhecida para nós em sua palavra. No versículo 26 está que cumpre a palavra de seus servos e executa o conselho proclamado por seus mensageiros. Deus enviou os seus servos e mensageiros cedo e tarde. Deu todos os anúncios e Ele cuida para que tudo seja cumprido no tempo certo. Em Isaías 45, versículos 2 e 3 está: Eu mesmo irei adiante de ti e tornarei o que é intransponível, nivelarei, quebrarei as portas de bronze e despedarei os ferrolhos de ferro e dar-te-ei os tesouros escondidos nas trevas e os tesouros ocultos, para que tu saibas, reconheças que eu sou o Senhor, que te chamo pelo nome, o Deus de Israel. Que palavra maravilhosa! E o belo nisso é que é verdade, que é verdadeiro, que Deus abre portas, Ele nos deixa entrar, Ele prepara um caminho diante de nós. Aquilo que antes não podíamos andar, que era intransponível, Ele pode aplanar para que nós possamos andar sem nos ofendermos. Abrirei portas diante de ti e aplanarei o caminho que é intransponível. Eu te darei os tesouros escondidos nas trevas e os tesouros ocultos, para que tu saibas ou reconheças que sou eu, o Senhor, que te chamei pelo teu nome. Essa palavra me faz lembrar na abertura dos 7 selos. Me faz lembrar no ministério especial que Deus deu ao nosso amado irmão Branham, que aquilo que permaneceu oculto aos outros, do que estava envolto em trevas ou escuridão, e lembremos nisso. Quantos, nos séculos passados, leram a mesma revelação, ou Apocalipse, que nós lemos hoje, mas não tiveram revelação sobre o Apocalipse, porque o tempo não havia chegado ainda. Deus sempre concede a luz no tempo certo para aquilo que Ele prometeu para o determinado tempo em sua palavra e o que Ele também realiza. Deus nos concedeu um grande privilégio. Não é mais um livro selado, mas um livro aberto com a revelação de Jesus Cristo e a revelação da palavra e da vontade de Deus. E então, no fim, vem a revelação dos filhos e filhas de Deus. Toda a criação está esperando que os filhos de Deus sejam revelados. Isso acontecerá. Agora nós lemos o 8º versículo em Isaías 45. Que as bênçãos desçam do alto aos céus e que as nuvens as derramem.
que a terra se abra para que salvação floresça e que a justiça brote ao mesmo tempo. Eu mesmo, o Senhor, a criei. Que os céus derramem bênçãos. Nós estamos vivendo no tempo em que Deus moverá mais uma vez o céu e a terra. Nós vivemos no tempo em que a última parte da história da salvação tem que se tornar uma realidade divina na congregação. E isso inclui tanto a palavra quanto o agir do Espírito Santo. Lá onde a palavra de Deus é proclamada e crida com veracidade, o Espírito de Deus começa a operar naqueles que a receberam. Deixai que do alto aos céus desçam as bênçãos. Quantas vezes já cantamos chuvas de bênçãos que caiam? Nós ansiamos de todo o coração que um tal avanço venha de Deus, que está além de qualquer dúvida, e ninguém mais precisa de ajuda aí, de aula de ajuda, mas que todos, no mesmo passo, inspirados pela mesma palavra e pelo mesmo Espírito de Deus, sejam inspirados para juntos possam seguir adiante para que o restante ainda possa se realizar. Deixai que do alto aos céus desçam as bênçãos. Também nesta tarde, Deus nos quer deixar saber que os céus estão abertos e que as bênçãos de Deus estão sendo derramadas. A ira de Deus foi diminuída no Gólgota ou reduzida. Deus nos olha para nós com amor, graça e misericórdia. Outra palavra aqui me faz lembrar de Zacarias capítulo 10, no qual é dada a promessa muito conhecida de todos nós. Zacarias 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia ou tardia, e a chuva temporã, ou as primeiras chuvas, e ao Senhor, quem cria as nuvens de tempestade e lhes dá chuvas para cada planta que cresce no campo. Especialmente a primeira parte do versículo: pedi ao Senhor por chuva no tempo da chuva tardia ou serôdia. Nós sabemos que houve uma chuva temporã, ou primeiras chuvas. A semente que deveria brotar na primeira geração cristã foi regada com a chuva de Deus. E a palavra frutificou, surgiu, brotou, e o Senhor pôde confirmá-la. O mesmo tem que acontecer agora com a palavra da promessa divina, agora no fim. A chuva de Deus tem que poder cair sobre a semente da palavra, a fim de fazer brotar o que foi prometido nessa palavra. Tiago disse isso no Novo Testamento muito claramente. No capítulo 5, a partir do versículo 7, lemos Tiago 5, a partir do versículo 7. Portanto, irmãos, perseverai ou sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência,
até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Então, sede vós pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Quando pensamos que já quase 2000 anos se passaram e que Deus inspirou tanto esses homens que eles escreveram o que agora, nos nossos dias, está valendo e acontece. Eles foram levados através do tempo e colocados nos dias em que nós vivemos agora. Naquela época, a vinda do Senhor ainda não estava tão próxima, como acabei de dizer. Quase 2000 anos já passaram. Mas agora nós percebemos nos sinais dos tempos, no cumprimento de profecias bíblicas. E por isso que já naquela época o Senhor cuidou para que tudo o que nós tínhamos que saber estivesse escrito, para que, quando chegasse a hora, fôssemos iluminados por Deus, encontrássemos as passagens bíblicas certas para ter orientação espiritual e pudéssemos crer e confiar no Senhor. Sede vós pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. E antes que o retorno do Senhor possa ocorrer, tem que cair sobre essa semente semeada uma poderosa chuva espiritual, para que possa brotar sem esforço e dar frutos, como diz a palavra do Senhor. No versículo 9, nos é dado então a exortação: não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. No último período, eu creio isso de plena convicção, será assim como foi no início. Puro e santo, sem falsidade, sem engano, sem fraude, sem nada. Lábios puros, corações puros, todos nós teremos diante da face de Deus. Ninguém vai armar uma armadilha para o outro, ninguém vai distorcer uma palavra, ninguém vai entender errado. Tem que chegar para essa absoluta harmonia divina entre todos os redimidos, antes de que possam ser unidos à cabeça ao Salvador. E isso somente Deus pode fazer em nós. Nós mesmos não podemos fazer isso. Mas vocês se lembram do que o irmão Branham ouviu naquela época? Somente o pleno amor entrará lá na glória. E esse pleno amor inclui a plena redenção, pleno perdão, plena justificação, plena santificação. Tudo o que vem de Deus tem que ser perfeito, porque Deus é perfeito. O que em parte temos pode ser obra parcial, mas então nós temos a promessa de que o perfeito virá. Bem no fim, a perfeição tem que se tornar revelada. Primeiro, Deus nos revela sua plena vontade por meio de sua plena palavra. E então, Ele nos dá a força para estarmos obedientes, disponíveis a Ele, crer e estarmos prontos para seguir em frente
e nem mesmo gemermos ou suspirarmos uns contra os outros. Se alguém tem algo contra seu irmão ou contra sua irmã, como podemos então entrar assim na presença de Deus? Como Deus pode ouvir? Como Ele pode responder? Como Ele pode se revelar? O Espírito de Deus, Ele foi muitas vezes entristecido por falta de cuidado. Quantas vezes nós machucamos uns aos outros? E antigamente, de fato, era assim entre os crentes, que ninguém deixava o sol se pôr sobre a ira, como está escrito para nós na carta aos Efésios. Não deixai que o sol se ponha em vossa ira. Não vos irriteis e não pequeis. Como isso tudo mudou, as pessoas não sentem mais como deveriam sentir, não há mais compaixão sincera e tudo o que deveria estar aí não está mais. Mas nós somos muito gratos ao Senhor por Ele restaurar. E eu simplesmente tenho que enfatizar isso. O irmão Branham e Paulo, quem quer que tenham sido os homens de Deus, eles não apenas levaram ou trouxeram uma mensagem divina, eles viveram a natureza de Jesus. A palavra se tornou neles uma realidade divina. De que adianta para nós um conhecimento que nos sobe a cabeça e o coração então permanece vazio e às vezes até cheio de outras coisas que podem ser contrárias umas às outras? Deus quer fazer de nós tais pessoas que estejam como aqueles, da mesma forma dos quais veio a palavra, que estejam em ligação com Deus. Assim, nós que recebemos a mesma palavra e se tornou uma revelação viva para nós, assim nós também devemos da mesma forma ter comunhão com Deus e a ligação com Ele deve ser totalmente, plenamente restaurada. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, está a palavra muito conhecida que Pedro, igualmente movido pelo Espírito, já naquela época disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 20 e 21, para que venham tempos de refrigério diante da presença do Senhor e para que Ele envie o Jesus, aquele que foi ungido para vocês. Primeiro tem que vir o tempo do refrigério. E somente então o Senhor pode retornar. E antes que essa chuva e esse tempo de refrigério diante da face do Senhor possa ser, nós primeiramente tem que acontecer a semeadura da palavra. Muitos gostariam de correr à frente de Deus, mas se tornou claro ou grande para mim, de novo na última viagem, que Deus só pode começar as coisas finalizadoras, eu digo a última rodada, só pode começar quando de todos os povos, línguas e nações tiverem sido chamados para fora, aqueles que devem ter parte nisso. E é por isso que nossa tarefa é levar a mensagem divina, esse último chamado, a todo mundo. E familiarizar o povo de Deus com o que Deus está fazendo agora, de acordo com a sua palavra. Eu creio que o Senhor está fazendo história da salvação
em nossos dias. Eu creio que esta última mensagem tem que alcançar os confins da terra para que as pessoas que estão destinadas tenham a possibilidade de tomar sua decisão e possam ouvir. Quão dominador é constatar que Deus, além do nosso pensamento e nossos planos, Ele abre portas, prepara caminhos para chamar para fora. E o mais belo é que nós não representamos nenhuma organização. Nós cremos de todo o coração em nosso amado Senhor, que morreu por nós, que ressuscitou no terceiro dia e que vive, que anda entre os 7 castiçais de ouro, que teve seus mensageiros e falou por meio deles. E nós temos o privilégio de crer o que eles falaram em nome do Senhor. Portanto, Pedro, ele também, diretamente no começo, ele falou disso para que venham tempos de refrigério da presença do Senhor e para que ele envie Jesus, que foi ungido para vós. Este, no entanto, tem que ser mantido no céu até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Eu penso no pregador pentecostal no Bahrein, que veio me procurar no hotel e perguntou o que você ensina, o que você crê. Eu disse isso brevemente para ele, mas então, no último culto, ele disse: irmão Frank, eu não estava familiarizado com as passagens bíblicas, mas o que você apresentou é a palavra de Deus. E é disso que se trata, que não apresentemos alguma coisa, ou falemos alguma coisa, mas ordenadamente, possamos falar. Afinal de contas, Deus é um Deus da ordem, e isso é o belo. Não uma ação de noite na neblina, um pouco aqui, um pouco ali, passando pela direita e pela esquerda, mas o centro, o núcleo da mensagem divina, trilhar o caminho no centro, sem se desviar para a direita e para a esquerda, sem fanatismo, em um equilíbrio diante da face de Deus. Os filhos de Deus deveriam ser as pessoas mais agradáveis na terra. Ninguém deveria ser mais agradável do que filhos de Deus. Poderíamos lidar bem com eles, uma boa forma de lidar com eles, mas quantas vezes ou como é na realidade, não podemos, não somos suportados. Por quê? Não deve ser assim. Mas quando reconhecemos isso, nós chegamos a Deus e falamos: Senhor, nós queremos ser transformados à sua imagem. E então Ele o faz. Então não é a nossa vontade nem nosso esforço. Nós o deixamos operar Ele poderosamente em nós por meio do seu Espírito também nessa tarde. Nós não fazemos um plano, não fazemos um programa, mas nós queremos ser inseridos no plano de Deus e no programa divino. E creio em mim, assim como no começo todos os ministérios estavam numa direta harmonia no corpo de Jesus Cristo, em funcionais. Assim tem que ser no final. Não importa qual seja a tarefa que alguém tenha para realizar no reino de Deus,
jamais uma coisa de Deus será contra a outra, direcionada contra a outra. Não. Lá onde o Senhor está operando e pode chegar ao seu direito, acaba tudo o próprio. Então, a harmonia divina é estabelecida primeiro em cada individualmente e depois, naturalmente, na congregação geral como um todo, e especialmente entre aqueles que pregam a palavra ou proclamam a palavra. Eu já disse isso antes, durante o tempo em que o irmão Branham estava fazendo seu ministério, havia tantos que lhe davam tapinhas nas costas e diziam: você é um homem de Deus especial. Nós sabemos que o irmão Fendler está aqui. Todos nós que estivemos nas reuniões, nós vivenciamos juntamente o que Deus fez. Mas o que aconteceu depois? Cada um seguiu na sua própria direção, construiu sua própria obra no meio do reino de Deus, e assim o povo de Deus não foi conduzido e guiado para essa unidade divina, porque o eu, o ego, o próprio ego ainda estava muito forte à frente. Todas as vezes, quando Deus faz algo, então isso acontece em concordância com a sua palavra. Seja Pedro, seja Paulo, seja João, seja Tiago, seja quem foi que serviu, pregou, escreveu, tudo foi guiado pelo mesmo Espírito e estava de acordo harmonicamente, um complementando o outro. Assim, no fim, serão os ministérios na congregação. A unidade não pode ser assim, ou não poder. Se pode chegar à unidade a não ser dessa forma, como Deus determinou. Antes que isso possa acontecer, nós todos, e eu me incluo com prazer nisso, nós todos temos que acabar com tudo que é próprio, chegar a um fim com isso, para que Deus possa começar conosco. Somente então, quando Ele é que pode dar uma missão, que pode enviar, somente então nós podemos falar em seu nome. Ele disse: se alguém é recebido, que ele envia, e ele disse então: quem vos recebe, a mim recebe. Ninguém irá sozinho por si mesmo, pelo contrário, nós preferiríamos ficar em casa, mas nós temos que ir, porque fomos enviados com a mensagem mais preciosa de todos os tempos, uma palavra de Deus para esta última geração. Todas as promessas resumidas e colocadas à luz do castiçal, plena restauração de tudo o que Deus nos prometeu em sua palavra. Tempos de refrigério, Deus nos prometeu, nos anunciou antes do retorno de Jesus Cristo. Esse tempo de refrigério, ou a mensagem tinha que vir antes desse tempo de refrigério para que tudo pudesse ser colocado no estado correto, pois assim está escrito aqui de nosso Senhor. Esse, no entanto, tem que ser recebido no céu até os tempos da restauração de tudo o que Deus proclamou pela boca de seus santos profetas desde os tempos antigos. Nós não queremos nada novo. Nós queremos o velho evangelho. Nós queremos a palavra de Deus pura e santa, como foi deixada para nós. Deus somente confirmará sua palavra
não nossas opiniões. Ele só cumprirá as promessas que Ele deu. Mas crer, nós temos que crer antes, aceitá-las, nós temos que fazer antes. Sempre quando Deus faz algo, Ele primeiro envia a promessa e então Ele cumpre a promessa naqueles que a receberam. Ele disse que Ele enviaria o tempo do refrigério. Ele disse que colocaria tudo em ordem, no devido lugar. E então a pergunta é, será que nós permitimos ser ordenados ou colocados em ordem por Deus? Será que encontramos nosso lugar no reino de Deus? Se ainda não é o caso, então que Deus possa conceder graça para que rapidamente aconteça isso. Eu estou convicto de que todos têm dentro de si um profundo desejo de ser agradáveis a Deus, de fazer a vontade de Deus e vivenciar o cumprimento das promessas. Isso é o que o nosso coração implora e o que pedimos, que o Senhor possa chegar ao seu direito também nesta tarde. Nós podemos vir a Ele assim como nós somos e falar, Senhor, tenha o teu caminho conosco. Nós não queremos ser uma organização piedosa ou religiosa, nem formar uma nova denominação, direção de fé. Isso já existe demais. Nós queremos ser apenas uma coisa, ser encontrados na palavra e na vontade de Deus. Nós queremos com visão clara, sob a unção do Espírito Santo. Queremos reconhecer o que Deus está fazendo agora, de acordo com a sua palavra. E deixe-me também enfatizar isso. Não basta apenas falar sobre Paulo e os grandes homens de Deus. Até o nosso tempo, nós temos agora manter o passo com o que Deus está fazendo agora. O que Ele fez há 20 ou 30 anos foi maravilhoso, foi glorioso, mas o tempo segue adiante. A congregação do Deus vivo tem que se equipar, estar pronta para entrar na terra da promessa. Assim como nos dias de Moisés, lá houve a guiação para fora. E depois, então, a palavra foi carregada na aliança, na arca da aliança. Isso tornou grande para mim. Não uma nova mensagem, não uma nova interpretação, não uma nova direção. A mesma direção. Com a palavra da promessa divina, na arca da aliança, eles seguiram adiante e eles vivenciaram o cumprimento das promessas. Isso nós podemos dizer para a glória de Deus. Nós não acrescentamos uma única interpretação à mensagem divina. Nós cremos nela de todo o coração, assim como nos foi deixada. Também em todo o futuro, nós não interpretaremos, mas carregaremos essa preciosa palavra em um coração bom e refinado. Que Deus possa nos fazer pessoas segundo o seu coração. E então, tudo correrá bem. Que adianta todas as novas interpretações se elas somente criam novos problemas, novas divisões e indicam novas direções? Não, isso Deus não quer. Deus quer uma direção e esta é a sua direção. Eu creio que nós estamos vivenciando a sequência, a continuação daquilo que Deus começou,
agora, bem conscientemente, estamos vivenciando isso. Não somente que digamos sim, por meio de Irmão Branham, Deus fez isso e aquilo. Nós vemos como agora a mensagem, o chamado, está sendo dado em todo o mundo e que as pessoas são chamadas para fora, que fazem parte. Antes disso, a conclusão sequer pode acontecer, pois assim está escrito até em Mateus 24, versículo 14, e a mensagem de salvação do reino será pregada em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em Apocalipse 10, versículo 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, o mistério de Deus chegará à sua conclusão, conforme ele o revelou aos seus servos, os profetas. O mesmo Espírito de Deus que falou por meio dos profetas, o mesmo Espírito de Deus revelou por meio do ministério profético todas essas coisas. E o mesmo Espírito de Deus nos guia em toda a verdade e nós somos fortalecidos e fundamentados nela. E podemos seguir adiante. E o belo, quando nós cremos o que Deus nos prometeu, então nunca seremos decepcionados. Mas se cremos o que pessoas dizem, sempre teremos novamente decepções. Deus providenciou assim para que ninguém seja envergonhado, que confia nele, que crê nele, sim, que crê assim como dizem as Escrituras. Um verdadeiro filho de Deus jamais poderá se afastar da palavra de Deus. Não, nós permanecemos na palavra e a palavra permanece em nós. Jesus disse, se as minhas palavras permanecerem em vós e vós permanecerdes em mim, então sois meus verdadeiros discípulos. E isso é importante. Cada revelação está na palavra de Deus, mas estava simplesmente oculta e agora foi revelada. Mas ao testemunho finalizado das Santas Escrituras, ninguém pode acrescentar algo. Bem, como já foi dito, quando chegar o tempo, Deus revela e nos deixa saber para que nossa fé possa estar ancorada nessas promessas de Deus, para que, quando chegar a hora, possamos testemunhar o cumprimento e a realização juntamente. E é por isso que nós podemos ser gratos a Deus, por Ele nos ter mantido sóbrios e normais. Quantos, tanto quanto houve alguma coisa ou sabe de alguma coisa, eles se descontrolam, perdem o equilíbrio. Bem-aventurado aquele que se submete a Deus, subordina a Deus e crê na sua palavra assim como está escrita, e que conta que também as últimas promessas se tornem realidade. Eu espero por isso. E tão certo quanto Deus prometeu, tão certamente também acontecerá. Na primeira vinda do Senhor, o caminho foi preparado e o mesmo aconteceu agora. De João está escrito que ele trouxe ao Senhor um povo bem preparado. E o mesmo acontece agora. Pessoas que são agradáveis a Deus são pessoas que andam com Deus, mas está escrito em Amós 3, como podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Nossa caminhada com Deus somente é realidade quando nós estamos em concordância com Deus
E se nós estamos em concordância com Deus, então estamos em concordância com sua palavra. E essa concordância eu desejo para mim e desejo para todos nós. Se hoje houver alguém entre nós que ainda não tenha tido uma vivência com o Senhor, precioso coração, a proclamação do Evangelho como boa nova, como mensagem salvadora e redentora, permanece em tudo o que nós amamos e prezamos, permanece o núcleo de nossa proclamação. Nós chamamos no nome do Senhor, deixai-vos reconciliar com Deus. Aceitem e abracem a salvação que Deus nos concedeu em Cristo de todo o coração. Atravessem até terem a convicção da salvação. Atravessem até a nova vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Deus é rico em graça e misericórdia. Com Ele há perdão em abundância. Ele concede uma plena salvação. Vamos aceitar assim hoje totalmente para nós e dizer: Senhor, eu te agradeço, tu me redimiste, eu pertenço a ti, tu pagaste o preço por mim, tu me aceitaste para o tempo e para a eternidade, eu pertenço a ti. Deus abençoe a todos nós. Amém. Vamos nos levantar e orar. De todo o coração, eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra. Fiel, Senhor, terrenamente cansados e exaustos, mas no espírito revigorados e fortalecidos. Eu te agradeço por todas as portas e corações abertos, por todos que aceitam a tua palavra, pois, Senhor, com isso aceitam e recebem a ti em verdade. Fiel Senhor, eu te agradeço por todos meus irmãos e irmãs, com quem aqui juntos contemplei a tua palavra, e também por todos aqueles que ouvirão mais tarde. Ó fiel Senhor, nós cremos e reconhecemos que tu fostes quem começastes e que também finalizarás. Fiel Senhor, tu nos concedeste promessas que estão tão profundamente enraizadas, ancoradas em nós. Nós cremos nelas e pedimos a ti que nos conceda o tempo do refrigério em breve. Senhor, para que a tua palavra possa se abrir e a tua congregação possa pisar novamente sobre pés da fé para estar à tua disposição. Tu queiras gerar essa plena unanimidade em tua palavra, em tua vontade e no teu Espírito em todos nós. Fiel Senhor, receba a gratidão de todo o coração por tu nos teres dignificado para ouvir os mistérios ocultos, nos tê-los esclarecidos pelo Espírito e que podemos crer neles sem interpretá-los. Senhor, nosso Deus, nós pedimos por aqueles que ainda têm uma luta interior para enfrentar. Amado Senhor, venha ao encontro deles, que eles possam ver a Ti transfigurado, esclarecido na cruz, como Tu estendeste os Teus braços perfurados e o Teu lado foi aberto e o Teu precioso sangue fluiu para a nossa reconciliação, redenção e perdão. Amado Senhor,
O teu sangue cobre a minha culpa, nos torna claros e puros. Que a nossa vontade possa ser inteiramente colocada, ou ter sido colocada na tua vontade. Que os teus caminhos sejam nossos caminhos e os teus pensamentos sejam os nossos pensamentos. Sua vida seja a nossa vida. Amado Senhor, tua palavra seja a nossa palavra. Senhor, leve-nos a essa plena concordância contigo e uns com os outros. Ponha também um fim a todos os suspiros e todas as lamentações. Que o acusador dos irmãos possa se apartar e o Senhor possa se revelar como o ressuscitado, como aquele a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ó Deus, o inimigo tem que deixar o teu povo partir. Tu exiges isso. E nós ouvimos o chamado. E nós nos pomos a caminho. Nos teus caminhos, nós nos lembraremos de ti. Pois tu te lembraste de nós. Eu te agradeço mais uma vez pela última viagem, pelas portas abertas, fiel Senhor. Nós colocamos diante de ti todo o mundo islâmico que foi enganado e iludido. Nós pedimos, porque para ti não há acepção de pessoas, que tu possas mais uma vez conceder graça e fazer algo extraordinário para chamar a atenção daqueles que devem ouvir e crer em ti, que possam ser direcionados a ti. Nós estamos à tua disposição. Senhor, toma-nos completamente, limpa-nos e santifica-nos da cabeça aos pés, pensamentos e corações, para que nossa vontade seja colocada e incorporada em tua vontade. A ti, ao Deus Todo-Poderoso, nós falamos juntos, obrigado por tu nos teres abençoado e preservado. E nos confiamos a tua graça. Aleluia. Ao teu maravilhoso e glorioso nome. Amém. Dá-me um coração para a tua glória, um coração liberto do pecado, um coração liberto do pecado. Para que eu esteja bem seguro e saiba, eu sou um filho de Deus. Dá-me um coração como o teu. Dá-me um coração como o teu, cheio de instintos santos, cheio de fé e amor. Dá-me um coração como o teu. Um verdadeiro e precioso coração que crê, espera e ama. Que crê, espera e ama. Que tem compaixão com dores de outros e se sente bem em servir. Dá-me um coração como o teu. Dá-me um coração como o teu, cheio dos mais santos instintos, cheio de fé e amor. Dá-me um coração como o teu. Um coração renovado totalmente em mente, ação e palavra. Em mente, ação e palavra.
coração como o teu, ó Jesus. Nosso Senhor e Deus, dá-me um coração como o teu. Dá-me um coração como o teu, cheio dos mais santos instintos, cheio de fé e amor. Dá-me um coração como o teu. Dá-me um coração tal como o teu. Eu peço para a tua glória. Eu peço para a tua glória. Que sempre sabe estar unido a ti. E nada mais do que isso desejo. Concede-me um coração como o teu. Concede-me um coração como o teu, cheio dos mais santos instintos, cheio de fé e amor. Concede-me um coração como o teu.